Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Olha quem está aqui novamente com vocês, Pastor Antônio Júnior, já neste início de mês. Estamos recebendo uma convidada muito querida aqui, que no programa anterior ali trouxe o entendimento para aqueles que estavam com depressão, meu irmão, chateados, com vontade até de se matar. E Deus operou bastante e eu tenho certeza que hoje vai operar da mesma maneira. Pastora Nadir, tudo bem? Tudo bem, Pastor Antônio Júnior. Como que vai? Graças a Deus estamos aí. Nós mineiros às vezes falamos assim, como que vai a moda, né? Como que vai a moda, é verdade. E logo mais eu sei que tem Santa Ceia lá na Igreja da Senhora, vai ser uma presença de Deus assim extraordinária e as pessoas vão ser abençoadas, né? Com certeza, domingo agora nós estaremos louvando, adorando o Divino Espírito Santo, Santa Ceia do Senhor, nos assentando à mesa de Deus, às 8, às 3 da tarde, às 5 horas da tarde, em Carapicuíba, Governador Mário Covas, 335, bem no centro da cidade. Compareça que vai ser bênção. Vai ser bênção, assim como em todas as igrejas internacional da Graça de Deus. Eu estou em Campinas, Avenida dos Expedicionários, número 80, no centro. E logo mais em Santa Ceia, 7, 10, 14 e também às 18 horas eu faço todos os cultos ali. E você que mora aqui na região, na Grande São Paulo, você pode procurar o meu amigo Pastor Jaime de Amorim Campos e o nosso missionário R.R. Soares em cultos abençoadíssimos, na Avenida São João, número 791, no centro de São Paulo. O primeiro horário é aquela oração 6 da manhã com o homem de Deus, Pastor Jaime de Amorim Campos. Já a preparação para os cultos. E os cultos 7, 9, 11. 14, 16, 18 e às 20 horas vai ser muito especial em nome de Jesus. E agora, pastora Nadir, a todos que estão acompanhando, eu já quero entrar no tema da mensagem, porque é tempo de despertar. O texto base da nossa mensagem de hoje é Apocalipse 3, do 1 ao 3. Vamos ler? Ao anjo da igreja de Sardes escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Isso aqui é na nova tradução da linguagem de hoje. Olha que coisa forte. Infelizmente, pastora Nadir, tem muitos que estão dentro da igreja, conhecem as escrituras às vezes como poucas pessoas conhecem, mas espiritualmente falando precisam despertar. Estão mortos. É verdade, pastor Antônio Júnior. Esse texto é um texto muito profundo. E é um texto que a gente precisa realmente colocar no nosso coração e até examinar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa comunhão. Porque segundo a palavra de Deus, até onde eu entendo, o senhor pode até me ajudar, né? Estou aprendendo aqui também hoje. A única coisa que faz uma pessoa de Deus morrer, espiritualmente falando, chama-se a conservação da presença do pecado em sua vida. Eu não vejo um outro caminho. A conservação, às vezes a proteção do pecado. Aquele guardado ali que ninguém sabe, que é o mais perigoso. Que é o mais perigoso. E aquilo se torna uma coisa contínua. Então a pessoa, ela vai adoecendo espiritualmente até morrer espiritualmente falando. Aparentemente ela está até viva. Às vezes até envolvida em algumas coisas. Sim. Mas, diante de Deus, ela está morta. Tanto, repara que tem muito a ver com a presença do pecado, né? Porque a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus disse à igreja que era para ela obedecer e se arrepender. Quer dizer, já havia um tempo que eles não obedeciam, Não né? obedeciam. E nem se arrependiam, E continuavam na mesma prática. Não se arrependiam. Então, uma igreja hoje, de forma geral, ela começa a morrer, a perder a vida de Deus. A vida de Deus. Quando o pecado, ele entra e ele não é tratado. Quando o erro entra
E às vezes é protegido, ele é conservado, aonde se faz vista grossas com coisas graves. Verdade. Com coisas graves. A senhora está falando, eu lembrei de um determinado local que eu passei como pastor, né? Na verdade, fui evangelista durante um tempo lá em Ipatinga, nas comunidades que nós ainda temos lá. Aí depois tive a oportunidade de ir para fora do país. Trabalhei com o pastor Glauber lá nos Estados Unidos e trabalhei com o pastor Jaime, ainda trabalho com ele. E hoje estou em Campinas. Mas em um dos locais que eu passei, algo me chamou a atenção. Depois de uma mensagem justamente igual a essa que nós aqui estamos debatendo, sobre o pecado que está oculto, aquilo que está atrapalhando a pessoa. Na época nós até falávamos do efeito bumerangue, que é aquilo que você lança e depois ele volta. Me procurou uma pessoa na terça-feira e falou: pastor, preciso conversar com o senhor. A mensagem de domingo falou bastante comigo. E eu estou há tanto tempo casado, né? Já mais de 10 anos. E no primeiro mês de casamento, eu pisei na bola com a minha esposa. Mas eu me senti tão horrível que nunca mais eu fiz. E eu procuro uma oportunidade de falar com ela. E naquele dia, na direção mesmo do Espírito Santo, eu falei: amigo, quem produz o arrependimento é o Espírito Santo de Deus. E ele vai te dar uma oportunidade para você poder falar com ela. Mas na hora eu falei assim: pastor, olha que coisa incrível, como que Deus ele trabalha. Vai para conversar com ela, mas ela tem algo também para falar contigo. E aí ele bateu na mesa assim e falou: como é que é? Você já sabe sabendo de alguma coisa? Eu falei: amigo, eu nunca conversei com a sua esposa, não sei nem com todo respeito o que é, mas converse com ela. Ela também tem algo para falar contigo. E naquele mesmo dia, ele sentou ali na cama, chamou ela para conversar e falou com ela assim: olha, quando a gente tinha 1 mês de casado, eu pisei na bola contigo. Estou extremamente arrependido, que nunca mais eu fiz, me sinto um lixo. Nossa vida está toda amarrada e eu quero que você me perdoe por esse erro. Aí até um pouco meio engraçado que eu vou falar, olha o que ela respondeu para ele. Foi bom você me falar, que eu pisei na bola contigo semana passada. Nossa. Os dois se acertaram, eu hoje já não sou mais pastor deles, mas ainda mantenho contato com o rapaz. A vida dos dois hoje está indo, é uma vida que os dois estão indo de vento em popa. Ela com o emprego dela, com a empresa dela, e ele também com o negócio dele. Quer dizer, despertaram, tiraram aquilo que estava errado, e aí nada impede do Senhor operar na vida deles, na verdade. Eles estavam, até o relacionamento estava morrendo. Exatamente. Morrendo. Mas você vê que, o senhor vê, pastor, que Deus sempre manda um recado antes. Sim. Da mão do diabo consumar o que quer. Foi o que Deus fez com a igreja aqui. Né? Antes que eles morressem completamente, né? Que eles viessem se apegar ainda àquilo que estava vivo. Então ainda há uma oportunidade. Exatamente. Há uma oportunidade, há ainda um escape, uma reação que a pessoa pode ter, uma atitude que a pessoa pode ter para evitar realmente, né, que morra completamente. Seja o casamento, seja a vida profissional, seja a vida espiritual, seja o chamado, seja o ministério. Verdade. Então Deus ele sempre nos atenta antes, né, do diabo consumar aquilo que ele quer. E observe que quando houve ali um conserto, um diálogo, né, uma confissão, um arrependimento do casal, hoje, olha do jeito aquilo que os foi dois estão. a vida chegou. Então onde tem arrependimento, tem vida. Eu lembrei, como a gente estava lendo aqui, a senhora comentou, às vezes dentro da igreja, eu lembrei de Eutico. Estava dentro da igreja, o apóstolo Paulo pregando, lá em Atos, e os discursos estendeu, ele estava sentado na janela. A janela não é lugar de se assentar. É verdade. Ele conseguia observar o que o apóstolo Paulo pregava, mas ele conseguia observar o que se passava fora da igreja. Quer dizer, era aquele cara que era atraído, às vezes, pelas coisas de Deus. Até se emocionava na hora do culto, chorava, o que for, mas também era atraído pelas coisas do mundo. O resultado, ele não caiu para dentro da igreja, ele caiu para fora da igreja e já caiu ali morto. O apóstolo Paulo teve que interromper o discurso, interromper a bênção das outras pessoas para cuidar dele, mas levantou ele ali vivo. Deus deu para ele mais uma oportunidade. E o que eu entendo, o pecado ele nunca te leva para dentro da igreja, ele só te leva para fora, para a morte. Então tem que despertar. Se o Espírito Santo de Deus é que está te incomodando, ele vai produzir um momento certo para você se acertar com quem tem que se acertar. E aí vai ser tudo muito bonito, que a pessoa vai te perdoar e você vai viver uma vida abundante que o Senhor Jesus Cristo prometeu, não é verdade? E pastora Nadir, logo mais, o endereço e o horário da senhora, porque eu sei que tem Santa Ceia lá. Sim, domingo agora, Santa Ceia do Senhor. E é um tempo de despertamento, é um tempo de nós colocarmos a vida de Deus em nós.
de arrependimento, de obedecer a Deus. E eu estou em Carapicuíba para dar uma direção para a sua vida neste domingo, às 8 da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde, colocar você um pouco mais perto da presença de Deus. Anote aí meu endereço, Governador Mário Covas, 335, bem no centro da cidade. Um ponto de referência em frente ao terminal rodoviário de Carapicuíba. Vai ser muito especial e em Campinas, Avenida dos Expedicionários, número 80, no centro. 7, 10, 14 às 18 também teremos a nossa Santa Ceia do nosso mês de março, tá bom? Por favor, vou chamar o musical e já já nós voltaremos com perguntas, hein? Voltamos e olha, como é bom, né? Ouvimos aí um louvor, adorarmos o Santo Santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já começo com a primeira pergunta, e essa eu vou responder também junto com a pastora Nadir. Olha a pergunta que chegou para nós aqui. Estou na igreja, não sou como antigamente, aquela pessoa fervorosa. O que devo fazer? Coisa séria, né, pastora? A senhora respondeu essa pergunta no primeiro momento, no primeiro bloco, né? Que o que faz a pessoa não conseguir se despertar, não ter aquele primeiro amor,
é o pecado enraizado, né, pastora? É verdade. Se não for tratado, né? E às vezes a pessoa ela acha que pecado em si é só beber, fumar, adulterar, né? E o diabo já usa estratégias diferentes para nos fazer morrer aos poucos, para nos esfriar, né? Ele tenta nos contaminar de alguma forma, de alguma maneira. E às vezes são aqueles pecados que não são práticas em si, mas são coisas que estão no coração. No coração. Se o coração não estiver bem de verdade na presença de Deus, a gente se esfria. Se o coração não estiver bem de verdade na presença de Deus, a nossa comunhão com Deus, ela vai minguando. É verdade. Ela vai se enfraquecendo. Então, às vezes, é alguma coisa que aconteceu, é uma mágoa, né? De repente, é um ressentimento, uma coisa que foi guardada ali. E isso está enfraquecendo a pessoa. Está enfraquecendo. Né? Então, de repente, isso pode ser um dos motivos e talvez até um dos maiores motivos que tem muita gente desanimando na igreja, porque ela é muito fácil, o coração dela tem sido fraco diante de certas coisas, aonde ela acaba se enfraquecendo, às vezes levando muita coisa para o lado pessoal também, né? E ela vai minguando a comunhão dela com Deus. Um dia, um determinado pastor me fez uma pergunta. Tudo que o senhor falou é a mesma coisa que eu respondi, só que de um outro exemplo. Pastor, por que o meu ministério não vai? Acredito que o diabo está me enganando sempre, porque, sabe, pastor, eu ando na direção, aí, sabe, estou lá na igreja, me dedico e não vai, pastor, faça evangelismo. Eu falei, amigo, muitas vezes a pessoa não está na mão do diabo, a pessoa está na mão de Deus. Ele falou, mas como assim? Aquela figueira não foi o diabo que secou. Aquela figueira foi o próprio Senhor Jesus Cristo que secou. Aí eu lembro que eu dei uma batida no ombro dele assim e falei, vai se tratar com Deus, seu problema é com Jesus. Bonito. E aí aquela pessoa se acertou que não era nada de prática errada, mas às vezes um desleixo e as coisas começaram a acontecer. Muitas vezes, pessoal, o seu problema não é apenas com o inimigo, que você tem que sair dessa prática errada, mas você tem que se tratar com Deus. Você lembra em Marcos 2, quando aquele paralítico levado por 4 chegou até perto de Jesus ali, Jesus não curou aquele cara primeiro. Jesus diz, filho, perdoados estão os seus pecados. Jesus não tratou a paralisia, Jesus tratou o pecado. Sim. Porque o que fazia aquele rapaz ficar daquele jeito não era a paralisia, não era um defeito físico, era uma prática pecaminosa. Sim. Então, a senhora falando de coração, Jesus disse, eu vim para curar os quebrantados de coração. Quer dizer, se tirar o pecado do coração não tem jeito, Deus vai curar, com certeza. E a segunda pergunta é, o que devo fazer para me manter na presença do Espírito Santo? E aí, pastora Nadir? O que deve fazer para se manter na presença do Espírito Santo? Realmente procurar a santidade, né? O nome já diz Espírito Santo. Então, se eu quero permanecer na presença do Espírito Santo, estar continuamente na presença do Espírito Santo, eu preciso entender que Ele é santo. Então, eu preciso manter, né, uma santidade, buscar uma santidade em Deus, é como está escrito no livro de 1 Pedro, em toda a minha maneira de viver. Porque se nós não procurarmos glorificar a Deus com a nossa maneira de viver, nós vamos entristecer quem? O Espírito Santo. E Deus, Ele diz, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Então, se eu quero o Espírito Santo, manter ali a presença do Espírito Santo continuamente a minha vida, o segredo é santidade. Muito forte isso que a pastora Nadir falou. E em junção, que eu já quero chamar o VT dos patrocinadores, eu lembrei de Atos 2, né? O Senhor Jesus deu uma ordem para eles ali. Permaneçam em Jerusalém. E eles permaneceram ali todos juntos. O Espírito Santo desceu e aí você já sabe. O que falta para você viver essa santidade que a pastora Nadir falou para o Espírito Santo estar na tua vida, às vezes é você estar reunido no lugar onde Jesus vai se manifestar. Porque tem coisas que só acontecerão quando você estiver reunido, né? Com a presença ali dos discípulos, dos pastores, dos obreiros e por aí afora. Eu vou chamar o VT dos patrocinadores, mas antes, pastora, endereço e horário da Santa Ceia logo mais. 8, 3 da tarde, 5 da tarde, Governador Mário Covas, 335, bem no centro da cidade de Carapicuíba. Vai ser especial. Avenida dos Expedicionários, número 80, no centro, em Campinas, 7, 10, 14 e também às 18 horas. Por favor, VT dos patrocinadores.
Por meio do ministério do missionário R.R. Soares, o Evangelho de Cristo está sendo disseminado. Chegamos em 191 nações, ensinando que somente Jesus Cristo salva, e até os povos de fortes tradições religiosas estão abrindo o coração e tomando posse das bênçãos que Deus liberou, como esse homem de fé do Oriente Médio. Shalom Adonai, Dr. Soares e irmãos da Igreja Brasileira. Não posso falar meu nome devido ao local onde moro, por ainda ter grande perseguição religiosa. Mas quero compartilhar com vocês o quão grato sou por esse ministério. Eu fazia parte de um grupo extremista, estava muito fanático e perdido no mundo. Mas há 6 anos, através das suas redes sociais, Dr. Soares, eu aprendi sobre quem é Jesus e me converti a Cristo. Inclusive, em meu país, fui o primeiro a ser batizado pela sua igreja no ano de 2016. Desde que me tornei cristão, eu comecei a pedir a Deus uma boa esposa, pois aprendi que não é bom que o homem viva só. E graças a Deus, eu fui muito abençoado. Me casei nesse ano e tenho visto o quão maravilhoso é construir uma família alicerçada na palavra. Minha esposa e eu sempre vamos à igreja e somos muito agradecidos por nos ensinarem tanto. Minha oração é que o Evangelho de Jesus continue se espalhando e que a minha família seja um reflexo do que é viver com Cristo. Deus os abençoe. Com a ajuda do Senhor Deus, não apenas lares estão sendo edificados, mas também vidas financeiras. Eu trabalhei por 22 anos numa grande multinacional, mas eu tinha um chamado para ter a minha própria loja. Renunciei e comecei a patrocinar a obra do Senhor, e como patrocinador eu pedi ao Senhor Jesus para que Ele abrisse as portas para que eu pudesse ter o meu negócio juntamente com a minha esposa. E direcionados por Deus, nós fomos abençoados em ter uma fábrica de bolo, e ela é no interior de São Paulo, na cidade de Itu. Ela está sendo uma bênção. E nesse meio tempo, nós temos um chamado muito forte de ser coluna na casa do Senhor e ajudar na obra cada vez mais. E Deus tocou o nosso coração para que nós patrocinássemos a nossa segunda loja. E assim nós fizemos. E Deus nos abençoou com uma negociação, onde estamos em vias de ter a nossa segunda loja, bênção abundante na minha vida e da minha família. Ô glória! Fomos chamados para fazer a diferença nessa terra e não devemos temer, pois Cristo já nos fez mais do que vencedores. Vocês viram aí, meu irmão, são mais de 191 nações alcançadas pelo poder de Deus. Mas você, patrocinador, patrocinadora, não pode parar. Se é uma chamada, Deus vai lhe dar semente para você semear. Estava até conversando com um amigo, pastor Hildo, que está na Romênia, e ele falando ali o tanto que Deus tem operado. Meu irmão, é por intermédio da sua ajuda. Se você não é um patrocinador, quer se tornar ou quer voltar a ser um patrocinador, os números estão passando aí no rodapé do seu televisor, smartphone ou computador, o que for. Mas você pode mandar um WhatsApp para 219-6858-1951. 219-6858-1951. E mais informações, inclusive as contas, você tem no site ongrace.com. Pastora, nós já temos pouco tempo. Eu vou iniciar a oração. A senhora vai mandar o mal embora. Eu tenho certeza que Deus vai operar bastante. Vamos iniciar a nossa oração? Amado Deus e eterno Pai, aqui me coloco na Tua presença como ministro da Tua palavra. Jesus, quantas pessoas estão em casa, Jesus, precisando, meu Deus, desta palavra? E o Senhor falou. Não adianta, Jesus, uma pessoa, ó Deus, ela está na igreja, às vezes fazer o louvor, às vezes até pregar a palavra, ouvir o culto. E, meu Pai, e ainda estar com uma raiz, com algo que ela protege, que é o pecado. Isso faz essa pessoa morrer espiritualmente. E o que a pastora Nadir disse, meu Pai, é uma grande verdade. Às vezes o pecado está no coração, um sentimento, uma mágoa, uma chateação, e às vezes até um coração, de uma certa maneira, que não se arrepende dos erros que cometeu. Ah, Jesus, aqui eu me coloco e eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar. Eu levanto a minha voz e passo para a pastora Nadir, que manda o mal embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, tudo aquilo que Satanás tem conseguido enraizar no coração dessa pessoa, meu Deus, passa com seu fogo agora. Vem queimando, meu Deus, vem destruindo os enganos da alma.
que tem feito essa pessoa se enfraquecer na sua presença. No nome de Jesus, até mesmo impedindo ela de ser abençoada. Eu repreendo todo o mal agora e exijo que saia em o nome de Jesus. E nesta autoridade nós acreditamos no teu poder. E essa pessoa, meu Pai, já está de pé, já se despertou em nome de Jesus. Aleluia. Diga graças a Deus. E agora, logo mais é dia de culto, hein? Pastora Nadir, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um privilégio. A gente aprende bastante aí com a senhora. Logo mais, os endereços e os horários. Governador Mário Covas, 335, bem no centro da cidade de Carapicuíba, 8, 3 da tarde, 5 da tarde, Santa Ceia do Senhor. Eu aguardo por você. Obrigado, tá, pastora Nadir? Que Deus abençoe, Nadir, que Deus abençoe a senhora, tá bom? Amém. Pessoal, Avenida dos Expedicionários, número 80, no centro, em Campinas, 7, 10, 14 e também às 18 horas, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.